Meus amigos, nós vamos falar agora sobre critérios de falha. A falha de um material não necessariamente ela é a ruptura, a separação entre as partes. Eu posso definir num material dúctil, por exemplo, que o escoamento, a deformação gerada pelo escoamento é convencionalmente a falha daquele material. Se é um material frágil, daí de repente ele facilite ali para nós, na verdade, seja mais fácil e interessante determinarmos a falha como, de fato, a fratura, a separação entre partes. Então a gente viu que a gente pode ter o escoamento como um limitante ali, como um fator limitante para a falha do material, e é o caso dos materiais dúcteis, a gente vai ver, mas também a fratura para os materiais frágeis. E com isso, nós vamos ver que existem algumas formas de determinar as falhas de materiais, inclusive que levam o nome de pessoas que os desenvolveram. A gente vai, ao longo dessa aula, tratar sobre isso, começando pelo material dúctil típico, que é o nosso aço estrutural. A gente sabe que o aço estrutural tem, de fato, esse comportamento de parte aqui de região elástica, o início aqui até o limite de proporcionalidade elástica linear, até o escoamento, que marca o início da fase plástica, a deformação causada ali no início da fase plástica, durante o período de escoamento, depois o encroamento, né, aquele ganho de resistência até a tensão última. A partir daí, nós temos a estricção, que é o empescoçamento. A gente vê ali uma redução significativa de área até a tensão ali de ruptura. Então aqui é a nossa tensão última, ou tensão máxima, tensão limite, e aqui a tensão de fato, onde há a separação entre as partes. Percebam que materiais dúcteis até a ruptura levam a uma deformação muito grande. Ninguém espera que se deforme isso tudo para determinar que chega, que eu não posso passar, não posso determinar, eu não posso deixar a minha estrutura se deformar dessa forma. Então, um critério de falha para materiais dúcteis, ele vai ser diferente do critério de falha para materiais frágeis, porque também nos materiais dúcteis, o principal responsável pelas falhas é o próprio cisalhamento. Quando a gente faz um ensaio de tração, veja que tem esse empescoçamento a mais ou menos 45 graus, porque o cisalhamento máximo está a 45 graus aproximadamente do quê? Do ângulo de tensões principais, que é o qual a gente está fazendo no ensaio de tração. Então, materiais dúcteis são projetados para que não escoem sob as condições de carregamento, porque o escoamento gera um prejuízo muito grande, uma deformação excessiva. Já para materiais frágeis, a gente não tem o problema de escoamento, até porque os materiais frágeis não escoam. Eles sofrem ali fratura. O limite de ruptura que a gente tinha, diferente do limite da tensão limite, para o material frágil são exatamente aí os mesmos. O valor é exatamente o mesmo para a ruptura e para tensão limite. Em materiais frágeis, a tensão normal é a principal responsável por falha. Por isso, se a gente pega aqui a falha, ela tem essa característica de ser bem delimitada. Por quê? Porque o elemento que está aqui, ele está sofrendo tração e, consequentemente, 90 graus a esse esforço, a gente tem um plano de fratura. E ele fratura exatamente ali. Por isso, no ensaio de tração, esses materiais falham de forma súbita, por meio de ruptura ou fratura sem nenhum escoamento prévio. Lembrando, agora aqui do nosso ensaio de tração, a gente tem, claro, a aplicação aqui de forças bilateralmente de intensidade igual, direção igual e sentidos opostos. Quando nós rotacionamos a 45 graus, nós estaremos diante do cisalhamento máximo. Então, o ensaio é, numa direção, a gente tem a nossa tensão aplicada no ensaio, na outra direção, tensão nula. Por quê? Porque nós estamos aplicando tensões uniaxialmente. A tensão de cisalhamento máxima desse ensaio é o meu raio, ou seja, metade da tensão de cisalhamento máxima. Se essa daqui for a minha tensão de cisalhamento máxima, o raio
é metade dessa tensão. Por quê? Porque ele projetado aqui nos dá o cisalhamento máximo. Em materiais dúcteis, o que nós temos? Dois critérios de ruptura: tensão de cisalhamento máxima e energia de distorção máxima. O próprio nome já diz. No primeiro método, também conhecido como hexágono de Tresca, vocês vão ver que o formato é hexagonal, por isso esse nome hexágono de Tresca. A tensão de cisalhamento máxima ela é comparada com a tensão de cisalhamento máxima no ensaio de tração, que é metade da tensão máxima. Na energia de distorção máxima, também conhecido como critério de von Mises, o que está em jogo aqui agora é a energia de distorção máxima no ensaio de tração. Então, no primeiro método, eu estou comparando tensões máximas e no segundo, energia de distorção. São os dois critérios de ruptura para materiais dúcteis. Já nos materiais frágeis, nós temos também dois critérios, mas eles são agora tensão normal máxima, ou critério de Rankine, ou ainda critério de Coulomb, também conhecido, tensão normal máxima, ou o nosso critério de Mohr. Portanto, os principais para materiais dúcteis, que é tensão de cisalhamento máxima, ou critério de Tresca, e energia de distorção máxima, ou critério de von Mises. Para materiais frágeis, tensão normal máxima, ou critério de Rankine, ou critério de Coulomb, todos esses nomes a gente pode dar para esse critério de ruptura, ou o critério de Mohr. A gente vai ver uma particularidade e a representação gráfica de cada um deles. Começando por materiais dúcteis, que, como eu já disse, eles falham por escoamento. A primeira regra do hexágono de Tresca, ela vai ser mais conservadora, então para materiais dúcteis, o critério de Tresca ele é mais conservador do que o von Mises, e ele diz exatamente o seguinte: um componente estrutural estará seguro desde que a tensão de cisalhamento máxima permaneça menor que o valor correspondente da tensão de cisalhamento em um ensaio de tração quando o corpo de prova começa a escoar. Então, quando eu faço um ensaio de tração e o corpo de prova começa a escoar, quem que é esse ponto aqui? É a minha tensão de escoamento. Quem é a minha tensão máxima? É a minha tensão de escoamento, porque ele começou a escoar. Neste ensaio de tração, quando o material começou a escoar, o que acontece? Eu paro o ensaio, né? E avalio, então eu traço o meu diagrama aqui, meu gráfico círculo de Mohr, e vejo que neste momento o raio me dá o cisalhamento máximo, que nada mais é do que metade da tensão de escoamento. Por isso, quando a gente fala lá de critério de Tresca ou tensão de cisalhamento máxima, ele diz o seguinte, que a tensão de cisalhamento máxima aqui, lembre-se, a tensão de cisalhamento máxima atuante tem que ser menor do que a metade da tensão de escoamento. Por quê? Porque essa daqui é a tensão máxima de cisalhamento no escoamento. É exatamente por isso. Então eu estou comparando tensão de cisalhamento atuante máxima com tensão de cisalhamento máxima no ensaio de tração. Só que a tensão de cisalhamento máxima no ensaio de tração é tensão de escoamento dividido por 2. E aí se eu faço uniaxialmente o ensaio, digamos que essas daqui são as nossas direções principais, sigma A e sigma B, ou sigma X e sigma Y, poderia falar dessa forma. Se eu faço o ensaio em uma direção, eu vejo que eu levo este material até o escoamento. Se eu faço o ensaio em outra direção, eu levo também o material ao escoamento. Em ensaios de tração e em ensaios de compressão, esses materiais dúcteis, como no caso o aço estrutural, têm o mesmo comportamento. Então, eu replico, se for de compressão, vai até o escoamento. Se for compressão no outro sentido, também vai até o escoamento. Como é que se faz, então, para que o material esteja seguro? Se o material estiver com as tensões sigma A, que nas direções principais, pegamos aqui, digamos que seja a direção principal, seja A e B. Se eu tenho aqui um elemento que em A e em B ele esteja sujeito a tensões normais menores do que a tensão de escoamento, ele vai estar por aqui, em algum ponto aqui de dentro.
ou também aqui, ou nesses outros quadrantes. A concordância no hexágono de Tresca é feita por uma reta. Agora a gente passa para ver um critério, o segundo critério para materiais dúcteis, menos conservador. Ou seja, ele permite uma tensão um pouquinho maior, que é o nosso ensaio, ou critério, na verdade, de von Mises, que é o critério de energia de distorção máxima. Ele diz o seguinte: um componente estrutural estará seguro desde que o valor máximo da energia de distorção por unidade de volume naquele material permaneça menor que aquela energia necessária para provocar o escoamento em um corpo de prova no ensaio de tração. Para lembrar vocês, inclusive pouco útil para concurso, mas a energia de distorção por unidade de volume em um material isotrópico em um estado plano de tensões é dada dessa forma: 1 sobre 6G, sigma A, que é a tensão principal em uma direção ao quadrado, menos sigma A vezes sigma B, mais sigma B ao quadrado. Essa é a energia de distorção máxima. Se eu substituo as tensões ali pela tensão de escoamento em uma única direção, eu tenho que sigma A ao quadrado menos sigma AB sigma B, mais sigma B ao quadrado, que é a energia de distorção para um material qualquer, tem que ser menor, né? Para não falhar, menor ou igual aqui no limite, mas tem que ser menor do que a energia de distorção máxima no ensaio de tração. Claro, a parte constante, que é 1 sobre 6G, a gente simplifica dos dois lados e o critério fica simplificado, escrito desta forma, onde sigma A e sigma B são as tensões principais em seus respectivos planos. Tudo bem, Guilherme? Até aí é a mesma coisa, aparentemente, do que o critério de Tresca. Só tenho uma margem, uma exceção ali, uma parte que antes, pelo critério de Tresca, seria um material que sofreu ruptura, já pelo critério de von Mises, é um material que ainda não sofreu ruptura. Se ele estiver nessas áreas em vermelho, para Tresca já rompeu, para von Mises ainda não rompeu. Por isso que fala que Tresca é mais conservador. Ele permite que o material não permite que o material tenha umas tensões um pouco maiores. Ele é bem restrito. Já von Mises, ele tem um pouco mais de flexibilidade. Por quê? Ele ainda considera um ensaio de torção e avalia. Ora, se eu tenho um ensaio de tração, a 45 graus eu tenho cisalhamento máximo. Veja, se eu tenho tração, levo até o escoamento o meu ensaio de tração. O outro eixo tem tensão nula. Então a gente fica neste círculo de Mohr. Ora, a 45 graus eu tenho o quê? 90 graus no círculo de Mohr, 45 no sistema de eixos, eu tenho a tensão de cisalhamento máxima. Essa tensão de cisalhamento máxima, veja, ela é metade de sigma E. Ela é exatamente metade de sigma E. Então, metade de sigma E está aqui, ó. Metade de sigma E está aqui. Então, o ponto deveria ser esse, que é o ponto de cisalhamento máximo no ensaio de tração. O hexágono de Tresca mantém esse ponto, ou seja, através do ensaio de tração ele tira esse ponto aqui de cisalhamento máximo. Porém, aqui no critério de von Mises, ele não faz só o ensaio de tração, ele faz um ensaio de torção também. E aí você percebe que no ensaio de torção a gente vai ver que, tudo bem, a teoria me diz que deveria ser, o cisalhamento máximo deveria ser igual a 0,5 do sigma E. Mas quando eu ensaio, eu vejo que dá um pouquinho mais, a resistência é um pouquinho maior. Então eu levo em consideração que essa resistência é um pouquinho maior, então eu faço um ensaio de torção e vejo. Por isso, ele é um pouco mais flexível, que ele busca, através de um novo ensaio, complementar o hexágono de Tresca para criar, então, este novo critério de ruptura, que é o critério de von Mises. Ponto. Fechamos. Materiais dúcteis, critérios de ruptura, que falham basicamente por escoamento. Tresca e von Mises. Agora vamos falar dos materiais frágeis. Materiais frágeis, a ruptura ocorre por fratura. A gente já viu, inclusive, como é que é a linha de ruptura muito bem definida. Um dos critérios é o critério de tensão normal máxima, ou teoria de Rankine, ou também chamado critério de Coulomb. Ele diz o seguinte:
Um componente estrutural falha quando a tensão normal máxima atinge o limite de resistência σL, obtido no ensaio de tração de um corpo de prova do mesmo material. Cara, material frágil não tem escoamento, então a tensão não existe tensão de escoamento. Eu faço um ensaio de tração, só que dessa vez eu levo o material até a ruptura. Então este aqui agora é meu σL, limite, que consequentemente é o meu próprio sigma R, que é a tensão de ruptura ou tensão limite. É óbvio que se ele rompe por tração, a tração que está atuante no material, em qualquer de suas faces, seja na face A ou na face B, na direção A ou na direção B, ela nunca pode superar a tensão limite de ruptura. É óbvio. Se eu chego até a tensão limite de ruptura, se eu ultrapasso a tensão de limite de ruptura, meu material sofreu já de fato a fratura, inclusive separou ali em duas partes. Então, óbvio que a tensão normal máxima tem que ser menor do que a tensão de ruptura. E aqui a gente está considerando materiais, inclusive, que a tração tem o mesmo comportamento de a compressão. Por isso, fica desenhado dessa forma, esse quadrado aqui de limites σL, tanto a tração quanto a compressão. Qualquer ponto dentro desse quadrado estaria aí seguro. Fora, extrapolou, estamos aí diante de um material que sofreu fratura, né? Pelo menos de acordo com o critério de Rankine, que é um critério bastante interessante e simples e intuitivo também. O outro critério, ele já é bem mais complexo. A gente vê que, inclusive, análise círculo de Mohr, critério de Mohr, é muito falado também em mecânica dos solos e não só em mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais. Ele é mais complexo. Por quê? Ele é aplicável a materiais frágeis em que limite de tração é diferente do limite de compressão. Então já não tem mais no gráfico ali que representa a fratura, né? O critério de falha, nesse gráfico representativo do critério de falha, ele já não é simétrico mais como eram os outros quando os materiais tinham comportamento simétrico a tração e compressão. Aqui a gente faz então, tem uma assimetria em função da resistência à compressão e da resistência à tração serem diferentes. Que material que, por exemplo, sofre disso? O concreto. O concreto tem uma característica de resistência muito maior à compressão do que a tração. Os diagramas são mais precisos à medida que a gente faz mais resultados, óbvio. O limite de tração ele vai ser definido à medida que eu tenho um monte de resultado de tração, eu chego a um limite ali de tração mais bem definido. O mesmo vale para compressão e para o ensaio de torção, que também vão colaborar. Então, este ensaio aqui é o de tração. Por quê? No outro eixo está em 0 e eu vou até o limite de tração. Esse círculo de Mohr aqui é do limite de compressão. Eu comprimo até a tensão limite de compressão, só que eu tenho no outro eixo, na outra face, a tensão nula. Então esse é o círculo do ensaio de compressão. Veja que eles não são de mesmo diâmetro, por isso temos valores diferentes na tração e na compressão. E aqui, este outro círculo central é o círculo de torção, torção pura. Lembra que na torção pura eu tenho o ponto X aqui e o ponto Y em cima. Então eu não tenho na torção pura, quando eu tenho a tensão cisalente máxima, eu tenho tensão normal nula. Obviamente que se eu rotaciono 45 graus, eu acho para aquele ponto tensões máximas e mínimas. Mas no momento em que atua a tensão dos elementos máxima, eu tenho torção nula. Por isso eu tenho essa forma aqui, são 3 círculos decorrentes de 3 ensaios. Claro, 3 tipos de ensaios. Os resultados serão mais precisos quanto maiores forem os ensaios realizados, ou quanto mais ensaio eu realizar. E daí eu chego nesta figura aí que, sei lá, não é completamente diferente de Rankine e também é uma coisa de von Mises ali, aquela figura que tem o hexágono mais ou menos definido, mas ao invés de conexões aqui retas, ela tem esse abaulamento em função dos ensaios de torção. Quando eu tenho só
ensaio de tração e ensaio de compressão, eu posso também desenhar os limites ali do critério de falha utilizando o critério de Mohr, que é o critério de Mohr simplificado, onde eu tenho somente disponível ensaio de tração e ensaio de compressão. Por isso essa concordância, já que a gente não tem torção, essa concordância é feita por retas. Para critérios de falha, é simples, são 4 critérios, 2 para materiais dúcteis, 2 para materiais frágeis. Basicamente é isso, pouca teoria, principalmente voltada para concurso, que nós tenhamos aqui que trazer para vocês. Só peço cuidado especial para 2 aspectos, né? Claro, o que vai interferir também nessas tensões? Isso tudo é determinado, claro, empírico, em forma de alguns ensaios, e várias pessoas determinam critérios diferentes de falha. Esses 4 são os que você possivelmente vai ver em concurso. Muito dificilmente esse assunto vai cair, mas se cair, vai vir com algum desses 4 critérios. Só preste atenção o quê? Se o material tem, por exemplo, pontos de concentração de tensões, pode ser que esse material, naqueles pontos de concentração de tensões, ele frature, óbvio. Eu tenho tensões mais altas do que nos outros pontos. Quando a gente tem curvas, concordâncias diferentes ali, variações da seção transversal, o material ele começa dessa forma, daqui a pouco ele sofre um aumento de área. Então esse ponto aqui é um ponto crítico de concentração de tensões. Por mais que a gente suavize, faça uma concordância curva, também é concentração de tensões. Outro ponto em função da laminação também, a gente pode ter tensões concentradas quando a peça no aço, por exemplo, é laminado. Então, concentração de tensões pode influenciar no resultado, né, na resistência desse material quanto aos critérios de falha. E outra, trincas também. Nesse material tem trincas macroscópicas, nenhum material é perfeito, então ele tem vazios. Se for um concreto, ele tem trincas. É óbvio que isso também influencia na resistência à ruptura que ele eventualmente possa vir a ter. Basicamente é isso. Simples, vamos resolver aqui algumas questões junto com vocês para matar esse assunto.